Que prazer ter essa oportunidade de falar com vocês através deste vídeo. Agradeço a Deus porque temos a tecnologia a nosso favor. Quero aqui trazer também a saudação da minha esposa, Alessandra. Estamos aqui bastante felizes por ter essa oportunidade. Estou aqui gravando de casa, né? Vocês podem perceber que pode ser os sons ao redor, tentando fazer isso pela primeira vez na minha vida. E espero que seja uma bênção para cada um de vocês. Eu não quero ser cansativo nessas palavras, só quero trazer aqui a reflexão sobre as duas primeiras lições, para que a gente não fique só na teoria. Eu acredito que nós podemos fazer isso com uma certa frequência e talvez com a participação de mais alguém, enquanto a gente não consegue fazer algo de modo interativo, que seria melhor. Eu, particularmente, prefiro o teste a teste, né? Porque surgem dúvidas, surgem questões que nós podemos falar abertamente e tirar as dúvidas conforme elas vão surgindo. Mas, falando aqui do nosso tema do trimestre, que diz Tempo de Conquista, baseado no livro de Josué, a primeira lição, tem esse mesmo título. O texto áureo está em Romanos 8:37, que diz: Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese do autor diz: Os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. De fato, nós temos muito a aprender através do livro de Josué. Os objetivos da primeira lição são apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito da divisão interna e o valor histórico do livro de Josué e conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Interessante ressaltar inicialmente que existe um propósito da parte de Deus para com o povo de Israel, a permanência do povo no deserto, sob a liderança ainda de Moisés, né? Imaginem que estávamos falando de um povo escravizado há mais de 400 anos, que tinham hábitos de escravos. Então as pessoas não estavam habituadas a viver livres e tinham todos os vícios de uma nação que viveu sob jugo de uma outra nação. Então existia ali o objetivo de reformar a casa de Israel no deserto. E é interessante que o povo que saiu do Egito ficou ali peregrinando no deserto por mais de 40 anos. E o povo precisou se libertar desse jugo, né? Dessa forma de pensar, né? Tanto é que precisou morrer uma geração inteira para que eles pudessem entender qual era o objetivo da parte de Deus para eles, para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. E vamos lembrar que a Terra foi prometida para Abraão, lá quando saiu da terra de Ur, dos caldeus. É uma história antiga, né? Passou por toda a criação até chegar à casa de Israel, passou por Isaac, depois o filho de Abraão, né, Isaac, para depois chegar em Jacó, que depois foi chamado de Israel, e a sua descendência, né, passando por José, e aí toda a família foi para o Egito, e dali surgiu essa grande nação de Israel. Saiu do Egito uma grande quantidade de pessoas, né, uma nação já feita, uma nação formada ali no jugo da escravidão do Egito.
Mas surgiu Moisés, um grande líder, né? Uma pessoa que era muito próxima de Deus, tirou o povo do Egito através das mãos do Senhor, e foi Moisés que praticamente ensinou, moldou toda aquela geração, né? Só que é uma geração que não entrou na Terra Prometida. A Terra, a promessa continuava, mas eles não tiveram essa oportunidade, incluindo Moisés, não teve a oportunidade de entrar na Terra do Egito. Uma coisa interessante que nós devemos ressaltar aqui, falando das generalidades do livro de Josué, é que Josué, ele, como a gente está falando de um panorama geral do livro de Josué, Josué liderou o povo por 24 anos, né? E era o que nós chamamos aí o final da era do bronze, aí o início da era do aço, da era do ferro, né? O bronze é um metal mais leve do que o ferro, né? Então isso daí é uma conquista tecnológica da época que teve que causou uma grande mudança no mundo, inclusive porque o mundo vivia de guerras e conquistas. O período do que foi escrito o livro de Josué foi de aproximadamente 1400 antes de Cristo. E Josué assumiu um grande a melhor forma de dizer, Josué ele, ele substituiu um grande líder. Então, imaginem vocês, o povo habituado, uma nação muito grande que confiava em Moisés, Moisés também que tinha uma grande intimidade com Deus, né? Josué foi preparado para isso, mas Josué sempre foi submisso a Moisés, né? Então ele foi um grande companheiro de Moisés, mas de um determinado momento para frente ele precisou ser protagonista, ele precisou sair do segundo posto para assumir o primeiro posto. E aí, embora ele tenha na teoria uma boa instrução, existe uma grande diferença entre em ser liderado e passar a ser líder, né? Ou uma coisa que as pessoas às vezes não olham o ônus, né, de ser liderança, de estar em evidência. É um grande problema a ser observado. Até porque nós temos que, se nós formos analisar essa questão de ser substituível ou insubstituível, na verdade, pessoalmente, nós somos insubstituível, porque não existe outra pessoa. Vamos pensar no meu nome, né? Não existe outro Wanderson. Não existe outro Wanderson. Mas o cargo que eu ocupo, ele pode ser substituído. A minha pessoa nunca vai ser substituída, porque não haverá outra pessoa como eu. No entanto, o que eu faço pode ser substituído. Outra pessoa pode vir fazer melhor até, em condições melhor, ou pode aproveitar aquilo que foi deixado no lugar para poder ampliar, para poder fazer aquilo prosperar. E é isso que se espera de qualquer obra, né? Seja no meio secular, num trabalho qualquer, ou na casa de Deus. Nós devemos fazer disso, saber dar valor àquilo que foi deixado, o legado que foi deixado pelo nosso antecessor. Deus promove a substituição conforme seus propósitos, porque Ele é o dono da obra. Isso é fato, né? Nós temos que pensar que aquilo que fazemos para Deus não é nosso, né? Nós fazemos por alguém, nós fazemos pelo Deus Todo-Poderoso, e a obra também não é nossa. Deus sabe de todas as coisas. Foi o que aconteceu com Josué. A substituição de Moisés parecia uma coisa improvável, né? Mas Moisés não era eterno. Moisés era um ser humano como qualquer outro,
e como tantos outros personagens que passaram antes deles e que vieram depois. Vamos falar um pouquinho sobre como era o mundo na época. No mundo já existiam outras nações mais civilizadas do que o povo de Israel. O próprio Egito, da onde Israel tinha sido cativo por 400 anos, era uma nação já que possuía reis, que possuía uma organização, possuía uma escrita, possuía um governo sólido, né? Mas também existiam outras nações, por exemplo, a Babilônia, que já tinha conhecimentos científicos como astronomia, que usavam inclusive para suas irrigações, as suas plantações. Um pouquinho de água. Tinham também os hititas, que tinham conhecimentos sólidos de metalúrgica. E vamos lembrar que nós estamos passando da era do bronze para a era do ferro. Foi nessa época também que surgiu a nação da Grécia. Existia também no Japão a cultura Jamon. Na China já existia o reinado chamado Shang. Mas assim, se nós formos pegar pelo histórico, muitas dessas nações que existiam na época, por exemplo, a Babilônia, a, a Média, a Pérsia, são nações que foram poderosas na época e que já não existe mais. E nós temos, por exemplo, hoje a nação de Israel, que estava surgindo naquele período, praticamente, é uma nação que permanece até hoje e que, junto com o Japão, são as duas únicas nações de primeiro mundo da Ásia. É uma coisa interessante a se observar. Porque também nós temos que lembrar que Israel é a nação que tem a bênção de Deus sobre eles. Né? Os maiores cientistas do mundo vieram de Israel, são de Israel, nasceram em Israel. Israel, inclusive, está trabalhando firme aí na descoberta da vacina contra o coronavírus. Né? Nós acreditamos que em breve isso irá surgir, vai tranquilizar as nações sobre isso. O futuro nós sabemos que a Deus pertence, mas nós temos que ter essa confiança. Mas como era Canaã na época em que o povo entrou na Terra Prometida? A cidade de Jericó, por exemplo, já existia, segundo relatos aqui, no ano 800, aliás, 800 anos antes. E era um grande centro ali, uma cidade importante daquela região, porque a região ali da Judéia, da Palestina, é uma região que de fato mana leite e mel. Então era uma região importante, era uma região de passagem dos povos que vinham do Oriente e dos povos que vinham do Norte e que vinham do Sul para o Norte e etc. Então é uma região importante ali, uma faixa de terra pequena, de fato. Nós temos era uma terra ali que não é muito grande comparado, por exemplo, com a nossa nação, o Brasil, que tem dimensões continentais. Israel era um país pequeno, mas pequeno, porém bem localizado e uma região bastante fértil, uma região que muito disputada na época, muito disputada mesmo. Aquela região ali continha ali aproximadamente 31 reinos. Eram reinos que viviam em guerra entre si, disputas por territórios, por bens, né, principalmente por alimentos. Né? A grande briga da humanidade na época era por alimentos. A riqueza estava o quê? No ouro, nos bens minerais que podiam existir, mas a grande disputa era por uma região fértil, por terras férteis,
por produções agrícolas. Tinham países ali que não produziam nada e que o dom deles era usar os seus homens fortes, alguns até gigantes, né, descendentes dos gigantes, para poder saquear aquilo que era produzido por países menores, né, por nações menores. E era de fato um povo brutal, de práticas cruéis. Essa era a Canaã da época. Haja vista aí os espias que foram enviados por Moisés para visitar a terra e que voltaram com notícias ruins. E aí só Josué e Caleb que viram, né, com os olhos de Deus, né, mostraram que de fato a terra era fértil e que manava leite e mel. Era isso que Deus tinha prometido. Importante ressaltar aqui que Deus nunca prometeu que Israel teria vida fácil, né? Deus prometeu, nós vamos ver um pouquinho disso na lição 2. Israel prometeu, aliás, Deus prometeu que estaria com Israel, mas que não prometeu que Israel teria vida fácil até ali. Os propósitos do livro, então. O propósito, né, de visão e valor do livro de Josué. Primeiro, o propósito. Primeiro, reconhecer a liderança de Josué, que foi dada por Deus, de fato. As conquistas que vieram logo na sequência, né? As divisões das terras em tribos. Vamos lembrar que Israel, né, eram 12 tribos, e a partir do acesso a Canaã e as conquistas, houve ali a divisão de acordo com cada tribo. E por fim, a formação da nação israelita. A partir do momento que o povo foi assentado na terra, que entrou na terra, conquistou, se assentou na terra, foi instituída a nação israelita. Né? Ali existia uma questão, falando um pouco da divisão, existia a questão bélico-espiritual. Como que é isso? As conquistas, vamos lembrar que Josué era um homem instruído nas ciências bélicas, ele era um general, era um homem de guerra, porém ele sabia que quem dominava, que quem mandava, ou que quem estava à frente das conquistas era o próprio Deus. Israel não era uma nação assim totalmente preparada, não tinham homens ali, apesar de valentes, não tinham homens ali que eram guerreiros, né? As conquistas vieram por intermédio do próprio Deus. Então, uma questão mais espiritual do que bélica. E também ressaltar aqui a renovação da aliança de Israel com Deus. No final do livro de Josué, existe ali a ênfase na renovação da aliança com Deus. Isso também é um fator importante, porque o livro de Josué vem depois de Deuteronômio, que é o longo discurso de Moisés, fazendo o povo lembrar da aliança que ele teve de Deus com o seu povo, né? Depois da morte de Moisés, o povo entra na terra de Canaã, liderado por Josué, e ao final, depois do povo assentado, depois da instituição da nação israelita, há ali a renovação da aliança de Deus com o povo. E vamos falando um pouco do valor do livro, a questão histórica, né? É o primeiro livro chamado dos livros históricos ali, logo depois do Pentateuco. Passou o Pentateuco, entra os livros históricos, que começa ali no livro de Josué e vai até o livro de Esdras. Então, Josué é o primeiro dos livros históricos. E é interessante, né, ressaltar isso, é importante que nós tenhamos a oportunidade de ler o livro de Josué. É um livro fácil de ler, porque são relatos históricos, né? E é mais fácil de ler os livros históricos do que, por exemplo, ler o livro dos profetas.
O livro dos profetas requer um pouco mais de atenção, mas que nós tenhamos a oportunidade de ler e acompanhar esse livro ao longo desse trimestre vai ser muito bom para nós. A questão do relacionamento de Deus com o povo, né? Israel, até certo momento, até o livro dos Juízes, nós temos ali um governo teocrático, um governo de Deus para com o povo, onde não havia ali nenhum rei, havia ali líderes promovidos por Deus. Josué, entrar no tempo dos juízes, né? Depois a gente, mais para frente, vai ter o livro dos juízes, e ali, em cada momento, Deus levanta um líder para a nação de Israel, terminando ali o livro, o último juiz sendo o profeta Samuel. E logo depois do profeta Samuel, foi promulgado o primeiro rei, no caso o rei Saul. O livro, importante ressaltar isso, que o livro relata as conquistas, mas ele também não omite os erros cometidos pelo povo no deserto. Então, o livro é feito para pessoas como nós, né? Nós também nós cometemos os nossos erros, né? Apesar de sabermos que Deus está conosco, Deus está sempre a nos guiar, mas nós temos as nossas falhas. E no livro é relatado também isso, os erros cometidos pelo povo durante as conquistas, durante o assentamento das terras, enfim. São questões que nós vamos tratar ao longo do trimestre. Alguns antecedentes históricos. Primeiro que chega ao fim o deserto, né? O povo, depois de 40 anos peregrinando no deserto, sem um local fixo para viver, e também depois de cumprido a promessa de Deus, né? De que aquela geração perversa não entraria na terra, morreu toda aquela geração que saiu do Egito, surge uma nova geração, com exceção de Josué e Caleb, os demais, nenhum deles entrou na Terra Prometida. E aí é importante, isso nós vamos ver na lição 2, dizer que todo aquele povo entrou na Terra Prometida. Todo aquele povo, ninguém ficou para trás. O povo precisava da transformação, por isso eles permaneceram no deserto. Eles demoraram a entender isso. E depois do deserto veio a abundância, quer dizer, passou todo aquele período onde também o sustento vinha unicamente da parte de Deus, maná, as cordonizes, enfim, tantos milagres que o povo viveu no deserto. Acaba aquilo e o povo entra na terra na própria terra, daria o sustento para aquele povo. Lembrando que o que eu disse, né, o livro vem logo depois de Deuteronômio. Deuteronômio foram as últimas palavras de Moisés. E é importante dizer que Moisés preparou o povo para entrar na Terra Prometida, né? Mas o povo, a conquista, ela só viria depois, através das mãos de Josué. E o livro de Deuteronômio também traz o povo ao compromisso com Deus, que depois, no final do livro de Josué, é reafirmada essa aliança. E por fim, nessa primeira lição, um novo tempo de fé e expectativas, né? Após receber a instrução de Moisés, o povo estava pronto para as conquistas. Isso que é importante. Eu queria aqui ressaltar, quem não teve a oportunidade de ler a primeira lição, que possa aproveitar esses dias, né, esses dias de confinamento, né, um pouquinho de meditação na palavra de Deus, para que a gente possa, assim que tiver a oportunidade, ter uma discussão mais rica sobre o assunto.
No, entrando aqui já na lição 2, capítulo 2, chamado O Chamado de um Líder. Vamos falar diretamente sobre Josué, sobre o chamado dele. Né? A lição 2, o texto áureo, está no livro de Juízes 1 e 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A síntese do comentarista diz: Deus, ao chamar alguém para exercer liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Isso é importante. O líder que é chamado por Deus, ele tem a capacidade de suportar, porque certa feita eu ouvi uma pregação de um pastor dizendo que Deus é bom. O problema é a caravana, ou seja, falando de caravana justamente baseado no Êxodo, né? Porque o povo era bem melindrado, o povo trazia problemas constantes para Moisés, e Moisés tinha um grande amor pelo povo. Moisés interviu perante Deus pelo povo. Deus, por algum momento, chegou a querer destruir o povo. Não destruiu por causa de Moisés. E aqui, Deus está dando graça para o líder que ele chamou. Importante ressaltar isso. O chamado vem da parte de Deus. É interessante que o autor aqui o autor do trimestre, ele começa aqui no livro de apoio falando sobre a palavra sábio, né, que provém do hebraico shakan, que diz que o sábio não é aquele que tem conhecimentos intelectuais profundos, e sim, ele está enfatizando que o sábio é aquele que entende o chamado de Deus. O sábio é aquele que que entende a revelação de Deus para com o povo, para com... eu vou até ler aqui o que diz aqui essa... A importância nessa perícope demonstra-se a importância estratégica de um ser humano sábio no sentido bíblico, aquele que possui alto grau de discernimento, é o Shakan, é a palavra sábio aqui, que está em Romanos 9 e 9, quem puder depois leia. Arrematado no versículo 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, ou seja, a força da inteligência ética e espiritual, sabedoria, produz melhores resultados do que a truculência pessoal. Ou seja, estamos falando aqui de uma pessoa que tinha essas características justamente porque foi preparada, foi chamada por Deus para isso. Josué, ele recebeu o chamado da parte de Deus e ele tinha essa sabedoria. Ele não era um intelectual, não era um sábio, um mago, um guru para aquela nação. Ele era, inclusive, um homem de guerra, um homem preparado para isso. Só que era um homem extremamente submisso a Deus, submisso a Moisés, só que ele entendeu esse chamado. Ele entendeu esse chamado, e a gente vai ver ao longo do desenvolvimento da lição que ele teve, assim que ele entendeu esse chamado, ele já levantou o povo para partir em direção à Terra Prometida. Nós tínhamos ali um povo que estava estático no deserto, eles estavam há algum tempo ali, esperando a oportunidade para avançar. Alguns queriam retroceder, a esses que queriam retroceder morreram no deserto, precisou a geração inteira morrer para que o povo tivesse esse ânimo para prosseguir. Inclusive, eu encorajo, se alguém aqui que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, tem algum testemunho relacionado ao chamado de Deus na sua vida, por favor, compartilhe conosco. Eu sei que Deus tem chamado muitos de vocês e
é importante que a gente entenda esse chamado da parte de Deus e que possa também encorajar os outros, para que entendam também cada um o seu chamado. Bom, partindo aqui do começo da lição, nós temos os objetivos dessa lição. Primeiro é analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Segundo objetivo, estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. E terceiro, compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando comissionou para substituir Moisés: reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. É uma lição que tem instruções valiosas para a nossa vida. Começando com um novo tempo. Tratava-se de um novo tempo. O que acontece? Moisés morreu, né? Era necessário uma nova atitude, era necessário que o povo acordasse de certa forma. Moisés tinha morrido e precisava de alguém que conduzisse esse povo, né? Tratava-se de uma nova era de relacionamento com Deus. Essa nova era precisava ser estabelecida. Foi aí que Deus levanta Josué. Josué precisou, então, assumir a liderança. Então ele passou, ele que sempre foi um servo fiel, um servo que submisso ao líder, a Moisés, ele precisou sair dessa servidão para passar a ser o líder. Ele foi preparado para isso, mas ele ainda não tinha tido a oportunidade de exercer a liderança. Observe que Josué nunca reclamou de Moisés, sempre foi um ajudador, sempre foi aquela pessoa que esteve ao lado e nunca quis usurpar o cargo de Moisés. Pelo contrário, ele sempre foi submisso, sempre obedeceu às ordens de Moisés. E de uma hora para outra, ele precisava sair dessa posição de submissão para ser exaltado à posição de líder. Isso foi a primeira motivação da parte de Deus para que Josué tomasse posição com isso. Se nós formos ler o texto base da lição, que está no início da lição, o texto base da lição, no versículo 8, diz: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Moisés já tinha colocado as mãos sobre Josué e tinha abençoado a Josué. Então, o povo deu ouvidos a ele. Interessante também ressaltar que Josué, em momento algum, foi egoísta. Ele nunca pensou em si próprio. Nunca pensou em si próprio. Josué foi uma pessoa realmente que, inclusive, alguns teólogos dizem que Josué é o Jesus do Antigo Testamento, porque não foi achado nada irrepreensível contra a sua vida. Tamanha era a sua obediência ao chamado que ele recebeu. Em seguida, houve a iniciativa, ou seja, Jesus
Deus fala para Josué, faz esse povo passar o Jordão. Ou seja, o povo precisava sair daquele lugar. E Josué era a pessoa que tinha essa capacidade. Ele fez imediatamente, ele fez com que o povo se levantasse e se preparasse para atravessar o Jordão. E olha aqui, o Jordão nessa época estava numa época de cheia, uma época em que o rio estava cheio, o rio não era fácil atravessar o Jordão. Mas ele tomou a frente e, e fez o povo sair da inércia. E às vezes na nossa vida, a mudança requer um pouquinho de empenho da nossa parte. Nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair e fazer com que a nossa vida avance para novas conquistas. Conquistas requer ou seja, está diretamente ligada a uma perda. Nós perdemos algo para conquistar uma outra coisa bem maior. E o povo estava ali, o povo estava acomodado, o povo estava parado no deserto, mas eles precisavam sair daquele lugar e avançar e conquistar a terra que Deus tinha prometido a eles. Outra coisa importante de falar sobre Josué é a prioridade que ele deu para as coisas de Deus. Josué nunca pensou em si próprio. Josué nunca pensou em conquistar algo para si, e sim no povo, sim no atender o chamado de Deus, para que a vida dele fosse atingida com as conquistas, com aquilo que Deus tinha colocado para a vida deles. Né? Seguindo aqui na lição, já estamos aí caminhando para o encerramento da segunda lição. Conselhos para a conquista. Primeiro, não desprezar ninguém. A ordem de Deus foi que todo o povo, todo aquele povo entrasse na terra, que ninguém ficasse para trás. É importante que Deus escolhe. Deus, naquele momento, estava estabelecendo uma nova aliança com o povo. Aquele povo que ficou pelo caminho, ficou pelo caminho, tinha morrido. E Deus, a partir daquela nova geração, fez com que todos entrassem. Todo o povo deveria entrar. Ninguém ficou de fora. Né? Deus escolhe comuns, cheios de defeitos, para fazer a sua obra, pois é Ele quem conduz, ou seja, somos pessoas como nós. Né? Deus escolhe pessoas como nós para fazer a obra dele. Então, isso me faz lembrar até de Gideão, quando Deus chega para Gideão, ele manda, vai nessa sua força, ou seja, nessa tua força que não é muito grande, que é uma força pequena, mas é com essa força que Deus vai fazer você conquistar. E nós, às vezes, tentamos nos preparar de forma, de N formas, né? Tentamos nos respaldar de conhecimento aqui e ali, e na verdade o que Deus quer de nós é que a gente avance. Deus quer que a gente dê o primeiro passo. Né? A preparação que nós temos, ela não é que ela é suficiente, mas é que nós vamos ser moldados conforme o andamento das nossas vidas. Né? A capacidade de se arrepender é superior à capacidade de resistir, ou seja, Deus às vezes ele escolhe pessoas que ele sabe que vão errar, que nós somos falhos, nós vamos errar, é fato, mas que mas pessoas que têm a capacidade de se arrepender, a capacidade de olhar para dentro, de refletir, saber que aquilo que foi feito não é agradável, que nós nós nos arrependemos, pessoas que podem se arrepender daquilo feito, não pessoas que se acham super-homens, aquelas pessoas que falham, né, que têm uma vida irrepreensível, mas com uma pequena falha ela já quer jogar tudo pro alto ou tem dificuldade para reconhecer
reconhecer as suas falhas e dificuldade de publicamente se arrepender. Essas pessoas, na verdade, têm um fim triste. São pessoas que têm dificuldade em olhar para dentro, dificuldade para refletir. Mas também houve uma ordem, não, para que não se esquecesse de Moisés. É importante lembrarmos dos nossos líderes, lembrarmos dos nossos antecessores. Né? A memória dos antecessores ela é importante. O legado deixado pelos nossos antepassados, pelas pessoas que nos antecederam, elas são importantes. Nós não devemos pisar naquilo que foi feito por aqueles que ficaram para trás ou que já passaram por onde nós estamos. Nós vamos aproveitar aquilo que foi feito de bom e ampliar isso. E trazer à memória aquilo que foi feito, dar a verdadeira honra àquelas pessoas que fizeram isso. Importante também que a gente siga as instruções dos nossos líderes. Sempre há um propósito maior. Se a gente for pensar que Moisés foi um grande líder de fato, mas a obra não começou com Moisés. A obra começou lá com Abrão. Deus fez aliança com Abrão, que depois se transformou em Abraão. E Deus prometeu que da semente de Abraão faria uma grande nação e que levaria para uma terra que emana leite e mel. Então a obra também não era de Moisés, e como a obra também não era de Josué, a obra era de Deus. Sempre há um propósito maior. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Não é aquilo que a gente faz é importante, sim, mas não é. A importância não está simplesmente nas nossas vidas. A importância é daquele que nos enviou. Nós temos que dar ênfase àquele que nos enviou. Depois aqui no item 3 do tópico 2, viva, pregue e medite nas escrituras. Nós precisamos ser fiel à palavra que nós pregamos. Né? No caso ali, existia já uma lei, a lei mosaica, a lei que foi dada por Deus a Moisés para o povo, né? E Josué precisava estar de acordo com essa palavra. Também falar a respeito da lei, não só estar de acordo, mas também trazer o conhecimento ao povo da lei, né? Fazer essa fidelidade contagiante, fazer com que o povo entendesse essa fidelidade de Deus para com eles. E também preparar-se e estudar constantemente. Né? Deus fala para Josué meditar nessa palavra dia e noite, ou seja, diuturnamente. A palavra de Deus tinha que estar na boca do povo, né? Era uma nova aliança que Deus estava trazendo com o povo e fez com que Josué trazesse a memória do povo sobre essa palavra. Por fim, o tópico 3 da segunda lição diz reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro, enfatizando aqui o reconhecimento do chamado. Como reconhecer o chamado? Na parte dele. Interessante que aqui o autor traz 4 perguntas que eu queria fazer com vocês, deixar no ar, para que vocês entendessem como reconhecer o chamado da parte de Deus. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: o que faz o seu coração arder? O que pode fazer o seu coração arder? Josué desejava ser ungido. Josué desejava ser usado por Deus em prol de Israel. Isso fazia com que o coração dele ardesse. Segunda questão: no que você é bom? Pense para você no que você é bom. Tem gente que fala, eu não sou bom em nada, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Pense, né?
Todos temos nossas qualidades, sabemos aquilo que fazer. Se você sabe cantar bem, você pode dar ênfase a isso, você medita na palavra, você tem dom para ser pregador, ou o seu dom é talvez mais administrativo, enfim, né? Cada um que possa reconhecer aquilo que você é bom. Josué, ele era uma pessoa era um estrategista, ele era um estrategista bélico. Ele tinha estratégias para conquistar, para guerrear. Terceira pergunta que eu quero compartilhar com vocês: o que você quer mudar no mundo? Já pensou aquilo que você quer mudar no mundo? E não subestime a sua ideia de mudar o mundo, porque talvez o mundo que você queira contagiar esteja muito próximo de você. Não precisa você sair pelo mundo e ser reconhecido no mundo inteiro. No caso, Josué, ele anelava que Israel repousasse em boa terra. Importante isso, né? E por último, uma pergunta: a sua missão primordial. Qual é a sua missão primordial? No caso de Josué, era assumir o comando de Israel, destruir os povos cananitas e dar Canaã e herança aos israelitas. Uma boa reflexão para que a gente possa entender o nosso chamado, porque é muito fácil desistir do chamado quando você não tem convicção dele. Né? Porque tem pessoas que se empenham, mas chega um determinado momento elas deixam isso à mercê, deixam isso de lado e vão fazer outras coisas, se distraem com outros problemas. Mas Deus mostra o caminho, Deus mostra o caminho que nós devemos seguir. E nós temos que ter o norte, o nosso norte é o próprio Deus. É preciso estar atento para ouvir, porque o inimigo ele coloca dúvidas. O próprio Jesus, no seu jejum, no deserto, o inimigo veio tentá-lo e tentar colocar dúvidas sobre o seu próprio chamado. Imagine Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, na terra. O inimigo veio tentar colocar dúvidas na cabeça dele, mas ele tinha convicção do seu chamado, convicção do propósito pelo qual ele tinha vindo à terra, assim como Josué. Porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Quando Deus te dá o chamado, quando você atende o chamado de Deus, ele se responsabiliza pelo chamado. A vontade de Josué coincidia com a vontade de Deus, porque ele não tinha vaidades pessoais. O propósito de Josué era bem claro na vida dele. Ele tinha convicção do seu chamado. Ele já sabia do seu chamado, mas Deus o encoraja, né? Deus o encoraja. Ele, simplesmente, por 3 vezes ele fala: tenha coragem, seja forte e corajoso. No entanto, é preciso que você dê o máximo para atender o chamado de Deus. Sabemos que tudo é possível aperfeiçoar. Nós podemos aperfeiçoar aquilo que nós temos de bom, de melhor. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que sabemos, com aquilo que conhecemos, com aquilo que... se você toca um instrumento, por exemplo, você se acomoda com aquilo que sabe. Não, nós podemos aperfeiçoar. E é bom que a gente aperfeiçoe. Mas para enlevo espiritual. Nós não podemos fazer com que isso suba a nossa cabeça, para que o nosso comportamento seja arrogante diante das pessoas. Não, pelo contrário. Temos que ter humildade, temos que ter compromisso. Temos que concentrar nossa energia naquilo que é essencial. Cuidado com as distrações. A distração com o supérfluo é um verdadeiro desperdício. É desperdício de energia, desperdício de tempo. Leva tempo, às vezes, para a gente descobrir que estamos nos distraindo com outras coisas e nós perdemos realmente tempo. Lembramos que nós estamos em processo de santificação, nós já fomos adotados, nós já recebemos a justificação, mas nós estamos em processo de santificação. E a santificação requer concentração, requer
que a gente concentre energia naquilo que é essencial. Nós devemos alimentar nosso espírito, buscar as coisas que são do espírito e não da carne. Por fim, as promessas, né? Deus chamou e prometeu. Deus deu a motivação para Josué. Então Deus trouxe a Josué a lembrança da sua convicção, do seu chamado. E através dele, Deus dá prosperidade, Deus dá vitória sobre os inimigos e ele garante presença constante. Ou seja, Deus, ele disse que estaria todo o tempo com o povo de Israel. Deus, ele disse que daria vitória sobre os inimigos. E Deus disse que traria prosperidade para o povo. Não há progresso sem a presença de Deus. Deus não prometeu o caminho fácil, mas que ele estaria com todo o povo, com o povo o tempo todo. Quando Jesus subiu, ele disse aos discípulos que estarei convosco todos os dias até a minha vinda. Eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, no final. É a primeira vez que eu faço um vídeo dessa forma. Espero que a gente vá aperfeiçoando com o tempo e que logo nós possamos estar juntos. Deus abençoe todos vocês.